imigrantes alemães chegaram ao Rio Grande do Sul em 1824, vindo de diversas regiões da Alemanha. Instalados na colônia São Leopoldo, às margens do Rio dos Sinos, próximo à capital da província, Porto Alegre, o grupo era formado por agricultores, artesãos e soldados. Esta composição estava estreitamente relacionada aos objetivos traçados pelo Império Brasileiro quanto à imigração de europeus: criar e dinamizar um mercado interno, contrabalançar o poder dos grandes proprietários rurais, incentivar o desenvolvimento de pequenas manufaturas, que deveriam se transformar em médias e grandes indústrias, substituir aos poucos a mão de obra escrava africana e fornecer homens para lutar nas guerras que o Brasil travou ao longo do século XIX. Depois de meses viajando de navio em condições precárias e sem saber se chegariam com vida, os imigrantes conheceram o solo gaúcho. Muitos deles fizeram ainda uma grande viagem de carroça até chegarem ao seu destino. Aos imigrantes foram feitas muitas promessas como lotes de terra e casas. A história nos mostra que muitas dessas promessas não foram cumpridas e que esses corajosos viajantes precisaram se adaptar às necessidades presentes. Como a necessidade de comida era urgente, os imigrantes procuraram solos férteis e altos que fossem propícios à produção de alimentos de rápida produção, como feijão, milho e batata. Na pequena bagagem carregada para o Brasil, os pioneiros trouxeram diversas contribuições: educação como fator de transformação, a valorização do trabalho, o espírito de comunidade e o senso de cooperativismo. Muitos imigrantes não encontraram aqui o que procuravam, indo assim para outros destinos. Dentre os principais estão o Paraná, o Tocantins e o Paraguai. Foram atrás de novos sonhos. Eu sou Carmen Schaefer, sou residente há 55 anos aqui em Laranjeira e sou descendente de estrangeiros que vieram da Alemanha, da região. Nós somos austríacos. Tive a oportunidade da minha avó de ouvir as histórias que foram bastante traumáticas, porque a Alemanha, nessa época, estava em guerra e lá se passava fome. Foram convidados a se interessar por programa aqui no Brasil. Mas como eles não tinham dinheiro para pagar passagem para o navio, para vir ver ou ter alguma certeza, o meu avô, Jorge Winter, se prontificou com os navios, que era navio à vela, que era tocado com lenha, então precisava de mão de obra, e ele então se prontificou aí como foguista.
vim para cá trabalhando no navio para poder saber ao certo o que a proposta do Brasil para os alemães para virem para cá. Conseguissem desbravar matas, tudo que conseguiriam desbravar, eles poderiam se apropriar, seriam donos. Aí eles vieram, mas tinha também a promessa que iam ter uma casa, iam ser recebidos, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram levados a uma mata, era em Santa Cruz do Sul. Eles foram por um rio com um barco e lá foram deixados e tiveram que se virar. Com o pouco que trouxeram, uma serra que dava para serrar mata, e começaram a desbravar e construíram uma casa feita toda com a madeira do mato, até o telhado era feito, que na época se chamava Schindler, pedacinhos de madeira. Mas aí viveram em Santa Cruz do Sul por vários anos. As filhas já eram crescidas, já tinham casados e trouxeram os avós para cá, para essa região aqui de Santo Cristo, Santa Rosa, esteve morando ali em Guaraipo. Ela que sentava assim com paciência, porque perante a viagem que vieram da Alemanha, eram 3 meses que eles ficavam, porque era dela, às vezes uma semana isso ia para frente e uma semana ia para trás. E perante essa viagem, adoeciam e morria crianças, eles jogavam no mar. Eles não tinham como trazer. Aí seguiu a nossa vida, né? Cada um pegou seu rumo. Meus irmãos foram se espalhando. Uma foi para o Paraná, 2 dos meus irmãos que foram para o Tucumã, que era um projeto do Ernesto Geisel, na época da ditadura. Ele também lá, ele doou as terras para quem viesse aqui do Rio Grande do Sul e conseguisse desbravar. Eles plantavam cacau, mas também não deu muito certo. Acabou um dos meus irmãos vendendo lá e foram para Roraima e outros vieram para Palmas. Mesmo com as dificuldades, os imigrantes alemães se mostraram fortes e desbravaram as terras do Rio Grande do Sul. Exatos 2 séculos após a chegada dos pioneiros, diversas tradições seguem preservadas. O legado, portanto, permanece vivo.